Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana, depois de alguns dias muito movimentados no cenário político aqui no Brasil, e que culminou com a publicação de algumas pesquisas eleitorais que apontam a intenção de voto para prefeituras nas principais cidades brasileiras. Isso tem suscitado uma série de reflexões, de debates, de análises e também de preocupações sobre para onde é que esse processo está caminhando. E a maior parte dos analistas não estão levando em consideração alguns fatos muito importantes, muito relevantes, que já aconteceram em outros períodos da história aqui no Brasil e fora do nosso país. Ninguém pode dizer que há surpresas num processo eleitoral do surgimento de uma figura que aparece ali como o franco atirador, aquele que é considerado uma espécie de outsider, o cara que está fora de tudo, né? Aparece ali para lutar contra o sistema. Mas existe algum fato, existe algum episódio no mundo que de fato havia alguém que dizia que ia lutar contra o sistema e chegando no poder, ele lutou de fato contra o sistema? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, relembrar aqui alguns fatos do passado aqui no Brasil e trazer as últimas informações do dia. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você, que ainda não conhece o nosso portal, está chegando agora, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Dê sempre seu joinha, seu comentário, porque aqui no nosso portal são muito importantes. E, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. São ferramentas que você tem para ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Bom, todos nós que acompanhamos os processos políticos, né, aqui no nosso país, nos vários planos, todos nós vimos a pesquisa em São Paulo, que teve no Datafolha os seguintes dados, né? Boulos tem 23%, Marçal sobe para 21% e Nunes registra 19% em empate técnico triplo na disputa por São Paulo. Como eu disse para vocês agora, né, não existe para a pessoa que analisa os processos políticos de um modo geral a alegação que é surpreendente aparecer um Pablo Marçal da vida no processo. Não, porque em sociedades onde há uma despolitização, um desalento, uma descrença em forças políticas, em personagens políticos, quando as pessoas não acreditam mais que é através da política que você muda a realidade, pessoas que se apegam na religião como o último bastião para mudar as suas vidas, pessoas que não acreditam mais que o homem seja capaz de fazer alguma coisa positiva, enfim. Em sociedades onde você tem grandes bolhas de pessoas que estão nesse tipo de desencanto, desalento, no pessimismo, quando aparece o vigarista, existem várias formas desse vigarista conquistar a confiança dessas pessoas. Muitas vezes a pessoa não vota enganada, ela sabe que está votando num vigarista, mas ela está votando justamente como uma forma de protesto, é aquilo que tem sido classificado como o voto de protesto. E algumas pessoas votam também por rejeição específica a uma corrente política. As pessoas têm uma raiva muito grande de uma corrente política e votam em qualquer coisa que se apresente como uma oposição àquela força política. No Brasil, nós já tivemos experiências aqui muito curiosas, né? Eu vou falar aqui também do figura do inelegível, mas vamos relembrar aqui, ó. No passado, em 1988, o Macaco Tião foi o terceiro candidato à prefeitura mais votado, a cédula era escrita, né? Então, ele teve ali um volume de votos impressionante, ficou em terceiro lugar. E o que foi esse voto à época, senão o voto de protesto? Né? Evidentemente, ninguém queria, achava que o Macaco Tião poderia, de fato, ser eleito. Né? Quando a gente pega um pouco mais antes aqui em São Paulo, em 1959, um protesto popular elegeu um rinoceronte para a Câmara de Vereadores. Foi o rinoceronte Cacareco, que foi o mais votado. Se ele tivesse na cédula, tivesse na máquina eletrônica lá, ele teria votos ali a centenas de milhares. Para deputado federal aqui em São Paulo, em 2010, o Tiririca foi o mais votado, né, com uma votação impressionante. Vote Tiririca, pior do que está não fica. Eu pergunto a vocês, o cidadão que votou em Tiririca, o que ele queria? Até eu sempre brinquei com meus alunos, né, que o eleitor do Tiririca, ele foi traído, né,
por Tiririca. Porque ele votou num cara para bagunçar, um cara que não iria representar absolutamente nada, um cara que ia fazer palhaçada no Congresso Nacional. E o Tiririca se demonstrou um político ali preocupado em corresponder formalmente ao cargo de deputado federal. Então isso surpreendeu muitas pessoas, ele tinha assiduidade, ele frequentava, participava das comissões, enfim. Então ele traiu esse eleitor desencantado, o eleitor que queria bagunçar, enfim. A figura do Bolsonaro aqui no Brasil foi também colocada, né, foi incensada muito por esse sentimento de rejeição de uma parcela da sociedade brasileira. À esquerda, ao PT, a figura de Lula, isso é um fato, e muitas pessoas se identificaram com a figura do inelegível, com as coisas piores da alma humana que ele carregava. Aqui na Argentina, gente, aconteceu um processo muito parecido. O Milei apareceu, eu estive na Argentina lá algumas vezes antes do processo eleitoral e já me impressionava como é que o Milei estava circulando na boca de muitas pessoas do campo progressista, peronistas dizendo que iam votar no Milei justamente pelo desencanto que essas pessoas estavam tendo, a rejeição que essas pessoas estavam tendo. E hoje, mesmo com o Milei fazendo toda a desgraça que está fazendo na Argentina, ele ainda cultiva uma parcela do eleitorado justamente porque esse eleitorado tem uma oposição ao peronismo, ao progressismo, ao humanismo que ficou representado nessa força política por lá. E no mundo inteiro a gente vai vendo personagens assim. Você vai lá para El Salvador, surge lá o Bukele, que também foi o antissistema e que quando chega ao poder quase que implementa um estado ditatorial, um estado prisional e colocou toda a casta política no poder. Na Argentina, Milei fez o discurso que era contra a casta política, contra as entidades poderosas. O que ele fez? Quando ele chega até o poder, ele pega a principal força de direita, que era do Maurício Macri, e coloca dentro do governo. E todas as forças econômicas, a grande mídia, todos eles ficaram representados no governo Milei, que está massacrando o povo argentino, com esse discurso que era anticasta, mas ele está ferrando o povo argentino. E aqui no Brasil tivemos o Bolsonaro, que fez o discurso de antissistema, até hoje tem gente que diz que ele é antissistema, quando na verdade ele era muito mais anti-Lula, anti-PT. E quando ele chega até o poder, o que ele faz? Ele coloca como uma espinha central, espinha dorsal do governo dele, a figura que representava todos os interesses mais nefastos contra o povo brasileiro, que era a figura do Paulo Guedes ali, representando os grandes grupos econômicos e midiáticos aqui no nosso país. Não é por outra razão que o Bolsonaro ficou incólume depois de uma pandemia, depois de ter ajudado a matar tantas pessoas, porque justamente ele garantiu que no governo brasileiro estivessem todos esses grupos abutres em todas as áreas. O Bolsonaro não trabalhava, gente. O Bolsonaro, você acompanha tudo que aconteceu na agenda dele, você percebe que ele era um vagabundo, com V maiúsculo. Ele terceirizou o governo dele para todas as áreas, desde que essas áreas pudessem dar para ele a permanência dele no governo. Ele loteou o Estado brasileiro para os grupos mais nocivos, desde as Forças Armadas, dentro das igrejas, enfim, de religiões, dentro do agronegócio, das polícias. O que ele pôde colocar de pior, de podre dentro do governo, ele colocou. Isso garantiu a ele essa longevidade e garante a ele hoje algum tipo de proteção. Surge Pablo Marçal e isso cria uma cisânia no controle dessa gente toda, porque ele divide, né? Ele parece que não está querendo se submeter a esse controle da extrema-direita sobre qualquer personagem na política brasileira. Então, quando ele se apresenta, ele pega uma parcela dessas pessoas desencantadas, desiludidas e que não são necessariamente bolsonaristas, que votaram em Bolsonaro como oposição à esquerda, em oposição a Guilherme Boulos, nesse momento, ou a tudo que representa o pensamento progressista. Então essas pessoas não estão ligando para Bolsonaro, elas querem votar no que for mais anti-esquerda. E se o Marçal está conseguindo capitanear esse tipo de sentimento, é por isso que ele está tendo essa possibilidade. E todos esses fatos que estão sendo levantados sobre a vida dele ter começado no crime, dele ter tido um crescimento patrimonial inexplicável, de estar num partido repleto de criminosos, de suspeitos, isso acaba não colando mais para esse eleitor desencantado. Porque para ele tudo é a mesma coisa. Então ele quer votar numa figura que represente de fato uma ruptura, um enfrentamento a esse sistema todo. E aí como é que se combate isso? Porque essa é a questão que muita gente não está se debruçando, né?
Bom, existem várias formas. Em primeiro lugar, né, uma grande transformação na sociedade. Uma sociedade politizada, esclarecida, consciente do papel da política, de que a política é a ferramenta de transformação da realidade nessa sociedade, enfim, é um processo longo. De uma forma mais imediata, lideranças políticas ajudando a politizar a sociedade e ajudando a sociedade a cultivar algum tipo de sonho, de futuro, de nação, de emancipação, de soberania. Dando um salto aqui, gente, vamos lá para a eleição nos Estados Unidos. A figura do Trump como um representante outsider, que ele surgiu assim também nos Estados Unidos, um cara antissistema. E continua a manter essa roupa, né, esse visual, durante um bom período. Essa figura foi dinamitada nas últimas semanas pela aparição meteórica de alguém que estava meio fora do radar, que era a figura de Kamala Harris, que vem com um discurso propositivo, um discurso de união, um discurso de sonho, um discurso de solidariedade, de preocupação com o próximo. Embora nós saibamos que no plano internacional, o governo norte-americano continuará com as mesmas pautas, com nuances muito tênues, né, de uma mudança de comportamento da política externa dos Estados Unidos. Mas internamente, para a humanidade, é muito positivo que esses valores propositivos, eles estimulem as pessoas a votarem. Aqui no Brasil, eu tenho criticado, tenho apontado bastante, que a não participação do presidente da República nos debates permanentes aqui no Brasil, indo para as redes, indo em programas, falando o que está acontecendo, isso tudo provoca também que os candidatos alinhados com a esquerda aqui no Brasil fiquem meio sem discurso, fiquem cada um defendendo aquilo que entendeu que foi uma coisa importante no governo Lula. Com quase 2 anos de governo, 1 ano e meio, vamos ser justos aqui, né? Nós poderíamos ter aqui ferramentas e discursos muito mais propositivos, muito mais sonhos para encantar algumas candidaturas, porque essas ferramentas são formas de neutralizar o oportunismo, o vigarismo, porque esses caras roubam a atenção para o pior, para o lado mais negativo. E uma forma para combater isso é justamente você estar blindado, né? Mas blindado com sonhos, com pensamentos positivos, enfim. São situações aí que eu estou jogando aí para o debate, para o nosso encontro de hoje. E eu gostaria de saber a sua opinião, porque só ficar achando que o caos está reinando não adianta, né? A gente tem que pensar no que nós podemos fazer para enfrentar essa situação toda, né? Bom, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!